Ok, meus queridos, falemos da lição número 6, a lição que fala sobre Deus ama a justiça. O amor de Deus não é uma bondade natural permissiva. Ou seja, não é porque Deus é bom que nós temos que estar pensando em pecar de forma indefinida, imaginando que Deus perdoa todas as coisas. Deus também, Ele ama e mostra a sua justiça de forma rígida. E por esse motivo, Cristo morreu por todos nós, porque a justiça de Deus, ela foi exigida na questão do pecado do ser humano. Deus disse a Adão: você cometeu um pecado, você e Eva, e por causa disso, vocês morrerão. Vocês agora terão duas mortes, vocês terão a morte física e a morte eterna. A morte física não há o que fazer, é consequência do ato de desobediência. Agora, a morte espiritual, Deus vai, o meu filho vai expiar vocês, fazer a expiação. Por isso Deus instituiu o sacrifício de cordeiro para prefigurar Jesus Cristo morrendo na cruz. E disse para a Eva e a serpente: vocês vão ser inimigos, tanto a mulher como a serpente. Ou seja, a mulher é símbolo da igreja, a serpente é símbolo do diabo. Ou seja, no final diz assim: o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E lá no Apocalipse é mostrado a grande serpente, ela sendo destruída, ela sendo derrotada, e a mulher vencedora. E a grande serpente perseguindo a mulher, a igreja, tentando acabar com o filho dela, que seria Jesus Cristo, e Jesus Cristo sobrevivendo e esmagando a cabeça da serpente. O estudo dessa semana, nós vamos perceber no estudo, pela descrição bíblica, que Deus é diferente dos deuses das nações que cercavam as pessoas e levavam as pessoas a sofrerem crueldade desses elementos chamados deuses pagãos. Os sacerdotes exigiam, para aplacar a ira dos deuses, sacrifícios humanos, exigia toda a fortuna que as pessoas possuíam, e dessa maneira as pessoas se tornavam pessoas dependentes e escravizadas desses deuses. Quando os persas invadiram Babilônia, por exemplo, o grande deus babilônio, Bel, pesava 12 toneladas. Ele teve que ser carregado em pelo menos um carro de boi que era puxado por mais de 150 bois. Mas era muito pesado e atrasou a saída dos babilônios da Caldeia, e os persas os encontraram, perseguiram e mataram a muitos e escravizaram os babilônios. Então, o Deus de Babilônia, em vez de ajudar, atrapalhou as pessoas. Deus não atrapalha, Deus ajuda. Deus não aflige, Deus liberta, Deus restaura e mostra o seu grande amor por todos nós. Por isso que Deus é apresentado como um Deus pessoal, um Deus que se preocupa com a presença do mal, afligindo os seus filhos, e ele intervém através da sua ira e da sua justiça, como uma forma de ajudar os seus filhos a terem felicidade e a mostrar a eles que a justiça de Deus é uma justiça, sim, totalmente justa, e Deus só cobra aquilo que ele já prometeu. Por isso é importante que nós possamos aprender que as dificuldades sofridas nesta vida é uma influência do mal, é o resultado do mal no mundo, e por isso Deus, ele se apresenta como ajudante daqueles que amam e observam os seus mandamentos. Hoje, nos tempos modernos em que vivemos, os motivos da idolatria são as mais diversas. Nós temos idolatria no mundo inteiro. Temos idolatria em nosso país, Brasil. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil existe uma cidade do Ceará que adora um santo sem cabeça. É que fizeram um santo de quase 10 metros de altura, e a cabeça fizeram em cima de um morro, mas a cabeça fizeram na parte de baixo. Na hora que foram levar a cabeça pesava quase 1 tonelada. Não dava para as pessoas levarem. Não tinha guindaste suficiente para subir o morro e levar aquela cabeça para colocar em cima do corpo da estátua. Então, eles resolveram o seguinte: deixa a cabeça aqui na parte de baixo e o corpo lá em cima. Então, os mais devotos, os mais novos, sobem o morro e adoram o corpo da estátua lá em cima. E os mais idosos ficam na parte de baixo e adoram a cabeça do santo. É uma crendice de que aquele santo vai ajudá-los. Tá? E existe, por exemplo, outra cidade de Santa Catarina, por exemplo, que as pessoas, elas, aqui dizendo que existe em Santa Catarina, na cidade de Trindade, na cidade de Goiás, Trindade em Goiás, em que existe o ritual da beijança. O que é isso? Acredito que um beato, seja uma espécie de um padre, ele produziu ou ele fez milagres. Então existe uma espécie de uma tiara, uma faixa que esse padre usava em vida. E essa faixa está colocada atrás da igreja numa espécie de um alpendre.
pois as pessoas passam uma fila enorme e beijam essa espécie dessa faixa com a intenção de receber um milagre desse suposto santo, tá? E ainda fazem orações. Existe em Carnaúba, no Rio Grande do Norte, o que eles chamam de um galo feito de pedra, e eles acreditam que esse galo fez milagres. Então as pessoas passam a mão nesse galo de pedra e fazem suas orações, porque dizem que recebem graça e recebem também ali muitos milagres. E fazem uma romaria de quase 2.000 pessoas para passar a mão nesse galo, fazer uma oração ali, um pedido, e sair então, segue caminho, dizendo que esse galo é santo. Existe em Divina Pastora, em Sergipe, ali um homem que se dizia santo, falecido há alguns anos, e esse homem então, ele era uma espécie de um milagreiro, e as pessoas vão até a sepultura dele, e muitos se ajoelham, se deitam em cima da sepultura, dizendo que querem receber uma graça, um milagre. Existe também uma procissão para, assim, idolatrar esse homem que era um beato, que era chamado de um santo, ali em Divina Pastora, em Sergipe. Existe também em Canindé, no Ceará. Os devotos carregam pedras enormes na cabeça, como penitência para ter os pecados perdoados. Existe uma igreja, e nessa igreja do lado dela tem uma espécie de umas 200 pedras grandes, pedras de quase 60 quilos, 50 quilos, até de 100 quilos. E há pessoas que, quando se dizem muito pecadoras, pedem a ajuda de 2, 3 pessoas, pegam uma pedra de 100 quilos, põe em cima da cabeça com uma espécie de um pano, eles chamam de uma rodia, é um pano redondo, põe em cima da cabeça e põe aquela pedrona, e a pessoa tenta ir até um certo trajeto e retornar com essa pedra. Se a pessoa for e conseguir retornar, recebe a graça. Se por acaso a pedra cair no meio do caminho, então quer dizer que ele precisa fazer uma penitência de rezar milhares de vezes determinada oração para ter os pecados perdoados. Então são crendices que as pessoas acabam assim tendo e acabam fazendo. Em Juazeiro, por exemplo, Juazeiro do Norte, no Ceará, fazem um chá com um pedaço da roupa que era do Padre Cícero. Ele dizia que era milagreiro. Então essa roupa dele está lá e está assim dentro de uma igreja, dentro de uma vitrine. Então quando tem muita gente, o padre que está lá, ele pega um pedaço, corta um pedacinho da roupa do Padre Cícero, e eles então colocam dentro de uma panela grande, fazem um chá, e cada pessoa pega um copinho desse chá e bebe, e saem felizes dizendo que estão bebendo parte do santo, e isso vai dar, assim, produzir um milagre. Então, são crendices que não mostram que o verdadeiro Deus está no comando da vida dessas pessoas. É até, assim, de uma forma inocente das pessoas fazer uma adoração. Então Deus disse: eu sou o Senhor e além de mim não há outro. O verso áureo da semana, já está em Jeremias 9, verso 34, diz o seguinte: mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que eu faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então Deus é o nosso grande benfeitor. Não é nenhum santo, não é nenhuma pessoa beatificada, não é nenhum instrumento, nenhum objeto, mas é Deus que nos dá todas as coisas. Deus abençoe, possamos aprender nessa semana que Deus ama a justiça, é um Deus de justiça. E Ele, quando tem que tratar com o pecador e com o pecado, Ele sabe usar de compaixão e levar a pessoa a uma compreensão de sua vontade. Deus abençoe a todos, tenhamos uma boa semana na presença do Senhor. Fica com Deus.